Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por podermos estar na casa do Senhor e desfrutarmos da presença de Jesus, meus irmãos. Desfrutarmos de um Deus que cuida da gente. Sabe que nós estamos aqui, é um presente de Deus, podemos estar aqui nesta noite, reunidos, para poder ouvir a palavra, para poder louvar ao Senhor. Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, abate sobre nós um cansaço, às vezes um cansaço espiritual, às vezes um cansaço físico mesmo. Mas sabe, meu irmão, que vale a pena persistir, vale a pena ficar firme, vale a pena lutar contra aquilo que muitas vezes você tem visto, que tem tentado impedir a ação de Deus. Eu sei que muitas vezes, em determinadas situações da nossa vida, as coisas se levantam para tentar nos derrubar mesmo, para tentar fazer a gente desistir, e especialmente quando a gente coloca um propósito. Senhor, eu tenho um propósito de participar dessa campanha porque eu quero ver transformação na minha família, eu quero ver algo diferente, eu quero ver realmente algo acontecendo. E as coisas se levantam, meus irmãos, as coisas se levantam contra a gente. Não pensa que só se levanta contra você, não. Mas a maioria das pessoas aqui enfrentam lutas tremendas. Mas, meu irmão, sabe o que vale a pena? Que quando tudo isso passar, quando essas lutas forem vencidas, nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? E é isso que o Senhor quer fazer conosco, mais do que vencedores. Ele quer transformar toda essa luta, todo esse tempo de treinamento, numa grande vitória para as nossas vidas. E o que nós temos que fazer? Estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, estar junto àquele que realmente pode mover uma situação, pode mover as coisas. E, meu irmão, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Eu convido você, meu irmão, que pode se ajoelhar nesse momento, se prostrar diante do Senhor. Você que pode, você que não pode, fica tranquilo na sua cadeira aí mesmo. Mas você que pode, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Se acalme, irmão, acalme o seu espírito diante de Deus, acalme os seus pensamentos diante do Todo-Poderoso.
Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui clamar pela Tua palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz. Jesus querido, nós como igreja, estamos aqui prostrados aos Teus pés, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder para quebrar as barreiras, Pai, para destruir as muralhas que muitas vezes têm impedido a nossa família de chegar à Tua presença. E em nome de Jesus, Pai, eu peço agora que o Senhor venha repreender agora todo o mal, que toda cilada de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo o cansaço, a mente cansada, a mente infrutífera, está repreendida agora todos os pensamentos maus em nome de Jesus, e que a nossa mente agora, Pai, possa receber a Tua palavra, e que o Senhor venha fazer a Tua boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, há 15 dias atrás, o Senhor ministrou no meu coração a palavra que o título era Vá Além. Tem 15 dias, foi quarta-feira retrasada. E nessa de hoje, o tema da mensagem é: faça algo a mais. Faça algo a mais. Por que, meus irmãos? Fazer algo a mais. Muitas vezes nós temos feito algumas coisas para tentar trazer a nossa família para a presença do Senhor, ou até mesmo nos mantermos na presença do Senhor. Temos muitas vezes orado bastante, até mesmo lido a Bíblia, às vezes jejuado, e às vezes conversado com alguém. Então fazendo algumas coisas para tentar trazer a nossa família para a presença do Senhor. Como essa é a campanha, o Senhor ministrou no meu coração desde domingo esse tema: faça algo a mais. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós temos caído naquela palavra que nós tanto estamos ouvindo falar, comodismo, tá? E sabe que muitas vezes nós estamos nos apoiando como se fosse uma muleta na palavra oração. Já repararam nisso? Como que muitas vezes a palavra oração está servindo como uma muleta para a gente, apenas uma escora. Alguém pergunta para você: e aí, fulano, como é que está a sua família? Estou orando por ela, estou orando pela minha família, estou orando. E essa palavra muitas vezes tem servido apenas de muleta, uma escora. Só que muitas vezes nós não estamos orando pela nossa família, nem orando. Então, meus irmãos, às vezes por nós acharmos que somente orando tudo se resolve, nós estamos nos acomodando. Vamos orar por tudo, que tudo vai cair no meu colo. Eu vou orar porque Deus vai mandar alguém do céu e vai lá e vai converter minha família. Eu estou orando porque vai acontecer isso, isso, isso. A oração é uma arma extremamente poderosa. A oração, ela deve ser feita, mas ela deve ser acompanhada de ação. Ela deve ser acompanhada com a ação. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos simplesmente nos apoiando na oração. Eu estou orando. Mas muitas vezes Deus tem nos dado oportunidade para nós fazermos alguma coisa, para nós realmente reagirmos, fazermos algo a mais, não ficar só na oração. Eu acho interessante, e um exemplo bem prático para isso, é a pessoa que está desempregada. A pessoa que está desempregada, ô meu irmão, e aí, tá difícil achar emprego, mas eu estou orando por isso. Mas você só está orando? Você não está distribuindo seu currículo, não? Correndo atrás, eu sei trabalhar com isso aqui. Você está precisando de alguém aí para te ajudar? Eu sei fazer móveis. Você está aí, você que tem uma fábrica de móveis, e tem como você me colocar ali para eu poder ajudar você? Eu não me importo com o primeiro salário, não. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar meu serviço. Tem muitas pessoas, meus irmãos, e às vezes nós mesmos, que só estamos orando. E orar, com certeza, como eu já falei, é uma arma extremamente poderosa. Mas em determinadas situações nós temos que agir. Em determinadas situações nós temos que ir além, fazer algo a mais. E isso, muitas vezes, tem nos parado. É como se nós estivéssemos sentados ou ficado em pé mesmo no concreto. Parece que tem alguma coisa travando a perna da gente. Quem só sabe falar assim: eu estou orando. Eu achei interessante um fato que aconteceu, que eu estava ouvindo falar de um camarada que
que está passando um aperto financeiro, que muitas vezes não está conseguindo nem pagar a conta de luz na casa dele, água, telefone, e de repente surgiu uma oportunidade dele vender um bem que ele tinha. O bem não estava servindo para ele estava num aperto danado, e apareceu alguma coisa para, tipo assim, aqui uma ajudinha para você, meu filho, toma aqui uma ajudinha para você. E sabe o que ele fez? Nada. Eu estou orando. Lógico, meus irmãos, que muitas vezes Deus ministra no nosso coração a direção para a nossa vida. Se Deus ministrou no coração dele que não deve vender, com certeza Deus vai operar um milagre de outra forma. Mas e agora, e se Deus está dando uma oportunidade para ele fazer? Para ele fazer algo para melhorar a vida dele, para investir em outra coisa? Então muitas vezes nós temos que ficar atentos, que às vezes nós só estamos com esse tipo de pensamento e estamos esquecendo de agir. Porque a vida cristã não é somente oração. A oração é fundamental, é um princípio da vida cristã. Isso aí, sem dúvida alguma, nós devemos orar em todos os tempos, orar e sem cessar, como Paulo escreveu. Mas ele também falou que nós devemos agir, que nós devemos fazer algo. E isso muitas vezes tem travado a nossa vida, meus irmãos. Às vezes nós estamos tão acostumados a falar, eu estou orando, e às vezes nem mesmo orar está orando. E especialmente para a nossa família. Você já reparou como que é difícil falar com os familiares? Às vezes nós conseguimos falar bem com todas as pessoas. Quando chega na nossa família, trava. Quando chega para falar com alguém da nossa família, parece que trava. Por que nós temos essa dificuldade? Sabe por quê? Primeira coisa, que a nossa família conhece a nossa vida. É a primeira dificuldade que nós temos. Ela conhece a nossa vida. A nossa família sabe o que nós estamos vivendo, se aquilo que nós estamos pregando, se aquilo que nós estamos falando, realmente nós estamos vivendo. Então, barra no primeiro item, que é o nosso testemunho de vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, vou falar uma coisa aqui para você. Você preparar uma palavra bonitinha, uma palavra legal, e vir aqui na frente e falar, é fácil demais. É fácil demais. Qualquer pessoa pode fazer isso. Preparar uma palavra, vir e falar. Agora, sabe o que é o difícil, meu irmão? É viver. É viver a palavra. É viver. É praticar. Então, muitas vezes, os nossos familiares que estão ao nosso redor estão vendo como nós estamos nos comportando. Que muitas vezes não tem nada de cristão. Que muitas vezes não tem nada do que nós estamos falando. Mas vivendo mesmo, está passando longe. Então nós esbarramos nessa primeira dificuldade, que é o nosso próprio testemunho de vida. Por isso que, como Paulo, ele fala aqui mais à frente, que ele combateu o bom combate. Ou seja, quando vinha uma dificuldade, ele combatia, ele não se renegava, ele não era covarde. E nós muitas vezes, meus irmãos, estamos nos acovardando diante de algumas situações, estamos nos conformando, deixando as coisas passarem, não querendo mais lutar contra aquilo ali. Deixa acontecer, né? Enjoei, cansei. Meus irmãos, eu sei que eu já tenho vivido algumas situações que a gente chega no seguinte ponto: aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu fiz. Agora eu só vou orar, tá? Isso não é errado, isso de forma alguma. Mas tem que ser esgotadas as possibilidades primeiro. Tem que se esgotar, para depois você sentir uma confirmação no seu coração. Deus ministrou no meu coração que agora eu só devo orar mesmo e não ter ação nenhuma, e nem falar muitas vezes. Porque você vê que às vezes a gente vai falar com alguém da nossa família, a pessoa não aceita o que você está falando. Parece que não bate. Não é aquilo que ela está aceitando. Então vai adiantar falar? Não vai adiantar falar, porque muitas vezes vai criar uma contenda. Então, Deus nos tem dado criatividade, meus irmãos. Deus nos dá inteligência para nós bolarmos alguma coisa, para fazermos algo a mais. Se não está dando certo desse jeito, vamos tentar de outro. E assim é com o Senhor. E dentro desse texto aqui, eu separei alguns pontos para a gente poder entender melhor. O primeiro ponto, que Deus, Ele não quer covardes. Aqui fala no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Por que Paulo estava escrevendo isso aqui para Timóteo? Comecei a analisar por que Paulo falou para Timóteo não ser covarde ou não ter medo das coisas. Porque a covardia é um estado de medo. Timóteo é um camarada jovem e ele tinha uma igreja para tomar conta. E Paulo falou assim: ei Timóteo, não fica com medo não.
Não fique com medo, porque Deus não te deu um espírito de medo ou de covardia. Deus não fez isso para você não, cara. Seja firme. Se fosse na linguagem de hoje, né? Então, meus irmãos, o que Deus está falando para a gente? Eu não te dei um espírito de medo. Eu não te dei um espírito de covardia para você cruzar os seus braços e deixar as coisas acontecerem dessa forma com a sua família. Eu não fiz isso com você, meu filho. Pelo contrário. Aí entra no segundo ponto, que Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Na outra linguagem que eu tenho lá, que é a corrigida, fala fortaleza. Meus irmãos, Deus quer nos fortalecer, meus irmãos. Deus quer fortalecer a cada um de nós, para nós fazermos algo, para nós irmos além, para nós fazermos algo a mais. Deus não simplesmente quer que a gente se acomode com a situação e deixe o barco andar, não, de acordo com o que o barco quer, mas sim de acordo com o que Jesus quer, meus irmãos. Essa que é a diferença na nossa vida. Nesse barco da nossa vida, quem tem que estar com a direção é o Senhor. O nosso barco simplesmente não pode estar navegando sem ninguém tomar conta. É Jesus que tem que estar no nosso barco, amém, meus irmãos? E nós temos que remar. E o Senhor nos colocou esse espírito de poder. Meu irmão, Deus te deu poder, Deus te deu força, Deus colocou dentro de você e dentro de mim amor. E um fato interessante que Paulo escreveu aqui, e falando para Timóteo, Paulo falou assim: Timóteo, Deus te deu um espírito de moderação. O que significa isso, meu irmão? É inteligência na hora de falar. Muitas vezes nós temos a palavra certa, o jeito certo, mas o momento errado de falar com a pessoa. Muitas vezes nós sabemos o que falar. Poxa, fulano de tal está precisando de ouvir essa palavra, mas quando você vai falar para ele, está no momento errado, está no ambiente errado muitas vezes. Então nós temos que ter esse espírito de moderação, de saber lidar com esses sentimentos, de saber lidar com a hora certa de falar, com o jeito certo de falar, com as palavras corretas. Muitas vezes, meus irmãos, nós quando estamos na presença do Senhor, nós conseguimos ter uma ótica muito aguçada para o erro. Nós conseguimos ver de longe que alguém está errando, que alguém está falhando. E muitas vezes, quando nós vimos alguém da nossa família cometendo um erro, sabe o que a gente faz? Vai lá e aponta o dedo na cara do sujeito: ó, você está errando, você não vale nada, tá vendo? Você está fazendo tudo errado. E muitas vezes falado isso na hora errada, na hora que a pessoa está toda armada, está toda nervosa ali. É correto nós corrigirmos as pessoas? Com certeza é correto, mas com amor, como aqui falou, um espírito de amor, de compaixão. Agora, se nós chegarmos e colocarmos o dedo na cara da pessoa e começar, toma isso aqui, você não vale nada e tal, poxa, que correção é essa? Que amor é esse? É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de trazer os nossos familiares para a presença do Senhor, porque estamos agindo de forma errada e não temos um testemunho de amor para dar para essas pessoas. E aí quando a pessoa vira e fala assim: eu não vou nessa igreja não, olha o que você está fazendo, olha como é que você vive, olha a bagunça que você vive, olha o que você está fazendo, rapaz, como é que eu vou para a igreja dessa? Que Jesus é esse, que não causa mudança na sua vida? Que Deus é esse, que não muda nem seu jeito de falar? Você continua falando dessa forma, errado com a gente, agressivo, de forma torpe, falando palavra que não deveria falar. E isso a gente escuta muitas vezes, meus irmãos. E as pessoas que estão muitas vezes fora da presença do Senhor têm essa coragem de falar na nossa cara isso. Mas por quê? Porque nós muitas vezes não estamos sabendo lidar com a situação. O que está dominando dentro da gente é um egoísmo. É algo assim que é ruim. Não é que você quer trazer aquela pessoa, mas você quer a força. E na palavra fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes dá vontade de você pegar uma pessoa, sacudir ela e falar assim: ei, acorda, olha o que você está vivendo. Olha o que você está vivendo. Deus tem algo muito melhor para você, meu irmão. Deus tem algo muito melhor para que você está passando. Não fica assim não compensa viver dessa forma. Dá vontade de a gente fazer isso. Mas, meus irmãos, para isso tem o tempo de Deus. E para isso Deus vai nos dar uma inteligência, uma capacitação para a gente estar fazendo isso daí.
Um fato interessante da moderação, meus irmãos, é o autocontrole. Deus, Ele quer colocar dentro da gente um autocontrole. Ou seja, naquele momento que era para você explodir, para você falar tudo que você não deveria, Deus quer colocar um controle na gente. Assim, fecha a boca agora, meu filho. Fecha a boca e na hora de você falar, não. Você só vai falar porcaria. Se você abrir sua boca agora, só vai falar porcaria. Então, fecha. Meus irmãos, eu tenho meditado nisso aqui, que quando nós não temos nada de bom para falar, é melhor ficar calado. Quando você não tem nada de bom para falar para alguém, por favor, meu irmão, vamos ficar calados. Porque você calado, você não vai ofender ninguém. Agora, quando você está armado, quando você tem um monte de porcaria para falar, sai ofendendo todo mundo. É igual uma metralhadora, né? Disparando aquele monte de palavra ruim. E infelizmente, você não tem como correr atrás dessas palavras mais e se segurar. Porque depois que elas saem, aí muitas vezes tem feito uma coisa muito ruim na vida da outra pessoa. Então, meu irmão, vale a pena ter esse autocontrole. E dentro disso que o Espírito Santo traz para a gente, ele traz esse autocontrole, ele traz essa autodisciplina. Ou seja, você aprende a falar, você aprende a conversar com as pessoas, falar de uma forma legal, ser duro quando precisa, mas também ser amoroso na maioria das vezes. Então o Senhor vai colocar isso dentro da gente. Eu tenho reparado que nas visitas, muitas vezes, a gente tinha um certo receio de falar as coisas. Antes de uma visita, um certo dia, a Ivone estava conversando, até a Ivone orou: Senhor, se for para a gente ir nessa visita e não fazer nada, então que não fazemos a visita. Porque se for você fazer uma visita, você falar uma coisa para a pessoa e não acontecer nada, melhor não falar então. Mas naquele dia Deus operou um milagre maravilhoso, meus irmãos, porque Deus fez uma obra. Mas Deus é que colocou a sabedoria, Deus é que deu as palavras corretas. Mas sabe o que muitas vezes nós queremos fazer? A gente quer falar aquilo que a gente acha que está certo, aquilo que a gente acha que a outra pessoa tem que entender. Não, fulano tem que entender isso aqui, tem que pensar igual eu estou pensando. E não é assim. Muitas vezes os pensamentos são tão diferentes, meus irmãos, e nós não queremos aceitar isso. Terceiro e último ponto: certeza da ação de Deus. No versículo 12, Paulo escreveu assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, Deus é poderoso para fazer a obra. Deus é poderoso para nos fazer ir além, fazer algo a mais. Deus é o que dá criatividade para a gente, meu irmão. Talvez a estratégia que você tenha usado com a sua família, ou em você mesmo, ou dentro da sua casa, está falhando a sua estratégia, está na hora de mudar. Então vamos orar, pedir ao Senhor: Deus, o que eu tenho que fazer agora? E eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus vai falar para você: meu filho, faz isso agora. Não, não faz isso agora não, faz depois. Não, faz isso aqui. Deus vai falando, Deus vai dando uma direção. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos deixado com que o cansaço e a falta de esperança, a descrença, muitas vezes, tome conta da gente. E aí a gente não quer fazer mais nada, a gente quer deixar as coisas passarem. E isso Deus não quer que nós façamos. Deus quer que a gente tenha esse espírito de fortaleza, meu irmão, de querer ir além, de querer fazer algo a mais, e de ter a certeza de que Ele está agindo, porque é Deus quem está fazendo, é Deus quem está operando, é Deus quem está agindo na nossa vida, é Deus quem vai fazer a obra. Então nós devemos orar, sem dúvida, meu irmão, mas nós devemos fazer algo a mais, nós devemos ir além. Não sei, eu vou dar alguns exemplos aqui. Passe uma mensagem para a pessoa, grava um DVD com uma mensagem legal que você gostou, passa para a pessoa, grava um filme. Se você sabe que a pessoa não gosta de ler, para que você vai dar um livro para ela? A pessoa não gosta de ler, toma um livro aqui, não vai fazer diferença alguma, a pessoa não vai ler. Você sabe que a pessoa não tem paciência de ficar ali 3 horas escutando uma pregação, para que você vai dar uma pregação que dura 2 horas e meia, 3 horas ali? Você sabe que ela não vai escutar. Manda uma pregaçãozinha de 5 minutos, que ela vai escutar alguma coisa. Então isso é o que? Sabedoria que só o Senhor pode dar. E você conhece os seus parentes, você sabe como é que eles são. Eu mais ou menos conheço os meus. Tem uns que eu não conheço praticamente nada deles, né? Mas uma parte eu conheço, eu sei o que gosta e o que não gosta.
Eu sei que se eu pegar meus cunhados lá e começar a ficar falando, Jesus morreu por você, e ficar lá naquele blá, 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 uma meia hora, eles vão me escutar. Não vão me escutar. Não tem jeito, não tem como. Mas eu sei que se eu pegar uma palavrinha de mais ou menos uns 2 minutos e meio, eles vão me escutar. Então o que compensa mais? Eu fazer aquilo que vai dar um fruto. Então eu vou dar uma palavrinha de quantos? 2 minutos e meio. Tem gente que fala assim, está na reunião de família, agora eu vou aproveitar, agora eu falo mesmo, ninguém me segura. E vai lá, fica lá, blá, 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 e um olhando para um lado, outro olhando para o outro, ninguém pegando nada. Por quê? Porque tem que usar a sabedoria, meu irmão, usar a inteligência. Você sabe o que você pode fazer dentro da sua família. Você sabe que você pode falar com seu filho ou com seu pai. Então, meu irmão, use essa sabedoria, porque Deus, Ele dá isso aí. Tem um exemplo aqui que eu achei bem interessante, para nós exemplificarmos um lar feliz, um lar que tem a presença do Senhor, um lar que faz algo a mais. Teve um artista que ele queria pintar uma obra-prima, era a obra-prima dele, ele ia pintar, ele queria assim, ver mas qual que vai ser a minha obra-prima? O que eu vou pintar de mais precioso para que chame a atenção das pessoas para o meu trabalho? Porque ele era um artista, ele era pintor. E de repente ele encontrou um ministro da palavra já bem velho. E ele perguntou: ministro, o que eu posso pintar que é mais lindo aqui na face dessa terra? Aí ele falou assim: pinta a fé. Beleza. Mais para frente, encontrou uma noiva, a ponto de casar ali. O que eu posso fazer para pintar um quadro mais lindo dessa terra? Ela falou assim: o amor. O amor é tão lindo, pinta o amor. E depois, mais para frente, ele encontrou um veterano de guerra. Senhor, o que eu posso fazer para pintar algo tão belo, uma obra-prima? Pinta a paz. Ou seja, cada pessoa tinha uma experiência diferente. E como que eu vou pintar a fé? Como que eu vou pintar o amor? Como que eu vou pintar a paz? São coisas que não tem como você tocar, e são ideais que todos nós queremos alcançar. Eu creio que você quer alcançar, meu irmão. E sabe o que esse artista fez? Quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele viu foram os olhos da fé dos seus filhos. Depois ele foi recebido com um sorriso de amor da sua esposa. E depois ele começou a contemplar aquela paz que ele sentiu quando ele chegou dentro da casa dele. E sabe o que ele pintou, meus irmãos? O lar dele, os filhos, a esposa e ele vivendo em harmonia. Amém, meus irmãos? E é isso, aquele que é o artista dos artistas, o Deus Todo-Poderoso, quer usar a nossa vida, quer pintar o nosso lar com paz, com alegria, com fé, com esperança e com amor. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós somos os instrumentos de Deus nessa terra, para levar isso aí para a nossa família, para levar essas coisas para os nossos familiares, porque tem muitos que estão se destruindo, e tem muitos que estão caminhando para o inferno, meus irmãos, e nós não estamos fazendo muitas vezes nada. As pessoas vão sofrer no inferno, vão passar uma eternidade sofrendo, e nós muitas vezes não estamos fazendo nada. Queremos que esse quadro seja pintado na nossa família, mas nós não movemos uma palha para que isso aconteça. Então, em nome de Jesus, que essa palavra te dê coragem e me dê coragem, porque toda vez que a gente prega aqui na frente é algo que nós estamos vivendo ou queremos viver. Então, em nome de Jesus, que Deus nos ajude, meus irmãos, a pintar essa obra-prima dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com os nossos familiares, onde a paz, o amor, a alegria, a fé reinem dentro do nosso lar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, que Deus realmente haja poderosamente em nossas vidas. E eu quero aqui orar, meu irmão. Eu sei que toda vez que nós fazemos um convite para oração, Deus move algo diferente, porque Ele vê a sua atitude de fé. Eu convido você que quer receber uma oração, você que quer receber uma oração para a sua família especialmente, você que sentiu que essa palavra falou alguma coisa com você,
alguma palavra falou com você, alguma palavra te chamou a atenção, eu convido você, meu irmão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você e pela sua família, em nome de Jesus, porque Deus quer operar esse milagre. Deus quer realmente pintar esse quadro maravilhoso, esse quadro que faz uma diferença tremenda neste mundo, meus irmãos, porque o que o mundo quer e o que o mundo está fazendo é destruir as famílias, mas Deus não. Deus quer restaurar e Deus quer fazer com que a nossa família seja um exemplo para uma sociedade corrompida, para que nossa família, o nosso casamento seja um exemplo para muitas coisas que estão acontecendo lá fora, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim: tem jeito para a família, tem como ter uma família feliz, tem como viver em paz dentro de uma casa, porque aonde Jesus reina, ali reina a paz. Amém, meu irmão? Se você deseja isso, vem aqui que eu quero orar por você, amém? Nós vamos orar por atacado hoje. Estou sozinho na oração aqui, né? Pode chegar, meus irmãos, vamos chegar mais aqui. Isso é um passo de fé, tá, meu irmão? O que você está fazendo aí não é coisa à toa não, tá? Isso é um passo de fé. Às vezes nós achamos que mas as atitudes são tão simples de levantar do meu lugar e vir receber uma oração, mas isso é um passo de fé, porque Deus está olhando o seu coração, meu irmão. Deus está olhando o seu coração e sabe que você e eu precisamos dessa ação de Deus. E nessa oração, tenha certeza que eu estou incluindo a minha família também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos aqui um passo de fé, Pai, porque nós queremos ver a ação do Senhor em nossas famílias. Pai, eu tenho certeza que cada um que está aqui, Pai, lembrou de um familiar que muitas vezes ainda não está na Tua presença, que está vivendo uma vida horrível, uma vida de pecado, uma vida desviada da Tua presença, Pai, e eu oro para que em nome de Jesus, Pai, essa Tua palavra venha fazer efeito em nossas vidas. Pai, nós precisamos da ação do Senhor, e em nome de Jesus, Pai amado, com a autoridade do Teu santo nome, eu quero aqui abençoar cada família aqui representada, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está agindo, Pai, e em nome de Jesus, Pai amado, eu creio que grandes coisas vão acontecer nessas famílias, Pai, e na minha família também, porque eu creio que a ação do Senhor é verdadeira, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é um Deus que opera, e em nome de Jesus eu uno a minha fé com esses irmãos, Pai, e nós aqui cremos juntos que o Senhor há de operar uma grande obra em nossas famílias, que o Senhor há de operar, Pai, algo tremendo, milagres vão acontecer em nossas famílias, Pai, aquelas pessoas que muitas vezes nem nós mais imaginávamos, Pai, na Tua presença, o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer o Teu milagre, Pai, porque nós cremos num Deus de milagres, e nós sabemos que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos, Pai. Cada um que está aqui na frente, Pai, tomou um propósito e quer ver a sua família restaurada, quer ver a sua família na Tua presença, Jesus, e eu oro para que o Senhor venha operar, Pai, grandemente em cada uma dessas vidas, que cada um aqui que está nesta noite, receba do Senhor uma porção especial de força, de amor, de poder, para lutar pelos seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe acovardar, Pai, não nos deixe ficar com medo, mas que o Senhor venha operar a força do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Vamos aplaudir o Senhor então.